Boa noite, Brasil. Boa noite, Além Brasil. 21 horas em ponto, horário de Brasília. Nosso tema de hoje, alcoolismo, no seu programa ABP TV, aqui no seu canal da Psiquiatria. Temos 3 especialistas, 3 psiquiatras. Doutora Ana Cecília Marques, direto de São Paulo. Doutor Hamer Palhares, direto do Rio Grande do Sul. E doutor Carlos Salgados, direto de São Paulo. Antes de iniciarmos o nosso programa, nós vamos apresentar um pequeno vídeo sobre esse tema de hoje, alcoolismo. Põe no ar. O alcoolismo é uma dependência que a pessoa tem do álcool e se desenvolve a partir de diversos fatores, como predisposição genética, estrutura psíquica, influências familiares e emocionais. Segundo dados de 2004 da Organização Mundial de Saúde, a OMS, aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas. O alcoolismo é uma realidade que assola o Brasil. Cerca de 10 a 20% da população brasileira sofre deste mal. A presença de álcool no sangue pode causar diversos efeitos físicos, como diminuição dos reflexos, sedação, em longo prazo, câncer na língua, boca, esôfago, laringe, fígado e vesícula biliar, além de poder ocasionar hepatite, cirrose, gastrite e úlcera. Para falar do assunto, o ABP-TV desta semana recebe os psiquiatras Ana Cecília Marques, Carlos Salgado e Hamer Palhares. Ok, além desses 3, você também pode participar desse programa. Basta clicar no Linha Direta. Quer saber como? Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Quero fazer uma correção, a produção me deu toque agora. O Dr. Hamer Palhares está em São Paulo, Rio Grande do Sul. Não tem ninguém no Rio Grande do Sul, Diego? Não, não tem, é São Paulo, estão todos 3 em São Paulo, exatamente. Eu vou começar dando boa noite às damas. Doutora Ana Cecília Marques, boa noite, doutora Ana. Boa noite. Boa noite, um prazer tê-la aqui no nosso programa. Lembrando que a participação dos nossos doutores são participações voluntárias, o qual engrandece muito a ABP. Eu agradeço em nome de toda a diretoria, toda a equipe ABP. Doutora Ana, eu vou fazer a primeira pergunta para a senhora, se o alcoolismo é uma doença mental. Tivemos um problema de conexão com o retorno da doutora Ana. Essa pergunta eu então vou encaminhar para o doutor Carlos Salgado. A todos, aqui falo de Porto Alegre. O doutor Carlos Salgado está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, doutor Carlos, boa noite, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, mais uma vez, a participação voluntária do doutor Carlos Salgado. Doutor Carlos Salgado, o alcoolismo é uma doença mental? Isso, sem dúvida, né, que o alcoolismo é um transtorno importante que envolve a conduta, envolve todo o funcionamento psíquico e realmente se caracteriza como uma doença, não é à toa que vem classificado nos grandes manuais, como a CID-10, realmente como uma condição clínica significativa, incapacitante, crônica e que leva muitos indivíduos a buscar ajuda e a encontrar uma ajuda escassa no nosso meio. Mas sim, é uma doença. Ok, muito obrigado, doutor Carlos. Eu vou dar o meu boa noite ao doutor Hamer Palhares. Boa noite, doutor Hamer. Boa noite, obrigado pelo convite, pela oportunidade, é uma honra. Honra é para a ABP de tê-lo, senhor, participando, uma participação voluntária, o qual nós agradecemos muito. Doutor Hamer, quanto mais jovem, maior o risco de alcoolismo? Olha, as pesquisas indicam que quanto mais cedo o contato com álcool se der, maior a propensão de uma evolução desfavorável. Sim, então por isso que é importante proteger o adolescente, e até antes disso, a proteger as crianças do contato com álcool. Eu digo as crianças porque tem famílias que têm uma cultura de que é importante que a pessoa comece a beber desde cedo. Isso acontece em algumas regiões do Brasil. Então, sim, quanto mais cedo, como o cérebro ainda está em formação durante a adolescência,
maior a propensão de um desenvolvimento desfavorável da relação com o álcool. Por isso é importante adiar o contato com o álcool, de preferência para depois dos 18 anos. Tá? Que isso é garantido pela lei, mas não é o que acontece na prática. Ok, muito obrigado, Dr. Hammer. Eu vou voltar. A doutora Ana Cecília, nós estamos refazendo o contato com ela. Em poucos minutos estará de volta aqui participando do nosso programa. Eu vou pedir a conexão de novo com o Dr. Carlos Salgado, do Rio Grande do Sul, para perguntar se alcoólatra é quem bebe todo dia ou quem quando bebe passa da conta. Olha, realmente o que nós poderíamos usar como um parâmetro geral, quando o uso de álcool de um indivíduo chama atenção, por exemplo, como o Dr. Hammer já lembrava, né, chama por ser precoce, por ter elevada tolerância desde muito cedo, ou simplesmente porque chama atenção dentro da família, entre os amigos, porque muda a conduta do indivíduo de forma significativa, provavelmente esse indivíduo tem o que a gente chama de alcoolismo. Então, de uma forma geral, se chama atenção, tem problema, porque a média dos indivíduos que bebe o faz sem que isso chame a atenção dos seus circunstantes. Se chamar a atenção do seu médico, do seu melhor amigo, de um familiar seu, certamente tem algum problema. E, de novo, a gente pode chamar isso num espectro de intensidade de alcoolismo, que vai desde problemas pequenos até grandes dificuldades, como mudanças fisiológicas que fazem com que o indivíduo, por exemplo, tenha realmente que beber todo dia, frequentemente e repetidamente ao longo de um mesmo dia. Ok, obrigado, doutor Carlos. Eu vou agora fazer a conexão de novo com a doutora Ana. Doutora Ana, seja bem-vinda. Muito obrigado, boa noite por sua participação. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok, então vamos, por gentileza, responder ao Fernando Meira. Ele pergunta quais os efeitos do consumo do álcool no cérebro. Então, inicialmente, o álcool em baixa dose, ele tem um efeito de desinibição. É um efeito que faz com que o indivíduo interaja melhor no seu meio, ele perca. Diego, vamos tentar refazer a conexão, que realmente a conexão com a doutora Ana tem dado essa pequena deficiência. Então, passa para o doutor Carlos Salgado, direto do Rio Grande do Sul. Doutor Carlos Salgado, que está no Rio Grande do Sul. Doutor Carlos, boa noite. Então, vamos responder essa pergunta aqui do Fernando Meira. Ele pergunta quais os efeitos do consumo de álcool no cérebro. A doutora Ana começava com o efeito dual, ou dúbio, ou ambivalente do álcool. Em pequenas doses é uma droga realmente capaz de produzir desinibição, deixar o indivíduo mais à vontade socialmente, e subindo a dose, porque ele passa a ser em algum momento sedativo, e isso depende da tolerância de cada indivíduo que faz uso, e claro, do estilo da bebida. Por exemplo, uma bebida destilada, ela propicia essa desinibição mais rápido, mas em contraposição também leva o indivíduo à sedação bem mais rápido. Ou seja, respondendo ao nosso consulente, o álcool é uma droga ambígua. Aliás, ambígua em vários sentidos, mas na questão do efeito no cérebro, vai desde um efeito suavemente euforizante até um efeito francamente sedativo. E claro que no uso repetido desorganiza a mente do indivíduo, podendo produzir uma série de condições como depressão, ansiedade, até sintomatologia psicótica, como ideação paranoide intensa, é capaz o álcool de produzir. Então é uma gama grande. O mais comum é o efeito euforizante. Ok, nós vamos fazer uma conexão agora com o Dr. Hammer Palhares, também em São Paulo. Dr. Hammer, antes do comercial, por gentileza, responda aqui ao Saturnino Brito. Como saber se uma pessoa tem problemas com álcool? Boa noite, Saturnino. Essa é uma boa pergunta, porque não há um ponto de corte muito claro. Anteriormente, o Carlos falou que se o padrão de consumo de álcool da pessoa chama a atenção dos outros, das pessoas que convivem consigo, esse é um ponto que deve ser levado em consideração. Mas existem, nas classificações diagnósticas, o que se chama de uso nocivo e de síndrome de dependência. Isso. Ou seja, o uso nocivo não é ainda uma dependência, mas é um padrão de uso repetitivo que pode gerar consequências físicas ou psicológicas para o sujeito. Né?
E a dependência já tem mais sintomas, já é um quadro mais florido, mais grave, e há uma grande linha, há um grande espectro de evolução que vai desde um uso que não é problemático, começa a ser problemático, que é o que se chama de uso nocivo, e depois vai evoluindo para quadros de dependência, onde pode ser percebido sintomas de tolerância, sintomas de abstinência, uma priorização do consumo em detrimento de outras atividades que o sujeito anteriormente gostava, então uma saliência do comportamento, então beber fica mais importante do que as outras coisas, e aí vem a dificuldade de parar, os esforços repetitivos, mas com uma falha em conseguir parar ou controlar, e a sensação de compulsão para o uso da substância. Aí nós já estamos falando de um quadro de dependência bastante florido. E quando esse quadro está instalado, há também um outro fenômeno que se chama de reinstalação da síndrome. Então o sujeito para, por exemplo, como poderia parar de fumar, fica 5, 6 anos sem fumar, quando volta a fumar, volta tudo como era antes, né? Então rapidamente se reinstala a síndrome. Mas, voltando para o mais simples, se o padrão de consumo de uma pessoa chama a atenção das pessoas que convivem com ela, merece uma avaliação detalhada para fazer um diagnóstico precoce. Ok, obrigado, Dr. Hammer. São 21 horas 11 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo agora, envie sua pergunta. Nosso tema de hoje, alcoolismo. Nossos participantes, Dr. Hammer Palhares, de São Paulo, Dr. Carlos Salgado, do Rio Grande do Sul, e estamos tentando refazer o contato com a doutora Ana Cecília Marques, também de São Paulo. Segue a BP TV. Para Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. – 21 horas 13 minutos, perguntas estão chegando aqui. Lembrando que nós não podemos passar para os nossos participantes perguntas que envolvam o nome de medicamentos ou laboratórios. Tá? Então, algumas perguntas aqui podem ser que não sejam efetivadas no dia de hoje, que nós não podemos fazer. Doutor Carlos, vamos responder aqui, por gentileza, ao seu xará, inclusive também do seu estado. Ele é de... desculpe. Não é do seu estado, ele é de Várzea Alegre, que eu li assim rápido, pensava que era Porto Alegre, mas ele é de Várzea Alegre, no Ceará. O Dr. Carlos Holanda, ele pergunta: o alcoolismo acontece de forma isolada, sem uma comorbidade psiquiátrica? Olha, doutor Carlos, muito elegante a sua pergunta, né? Instigante. A co-ocorrência de vários transtornos, de várias condições
médicas, não somente as condições psiquiátricas, médicas no sentido mais amplo, é a regra entre alcoolistas, inclusive no tocante ao uso de outras substâncias. Então, podemos até pensar que se o indivíduo que a gente vem atendendo, que nós viemos atendendo, não tem um outro diagnóstico, tem chance de nós termos descurado esse outro diagnóstico. Então, a regra é que eles tenham comorbidades. A gente tendia a pensar numa interação hierárquica, né? Ou seja, uma condição levando a outra. E ainda se pode pensar, ansiedade, depressão podem realmente ser propiciados pelo uso repetido do álcool, mas o mais seguro é pensar que há uma interação entre as duas condições que leva ao agravamento de ambas. Então, acho que respondendo bem a questão, mais comumente o alcoolista é um indivíduo que usa também outras substâncias, se mais não for o tabaco, e tem outras condições associadas como depressão, como ansiedade. Aliás, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade melhoram muito na abstinência do álcool. Pode até piorar um pouquinho no início para depois melhorar significativamente, fazendo com que o indivíduo que muitas vezes nunca foi diagnosticado como alcoolista, mas foi diagnosticado como hipertenso ou diabético ou deprimido, venha a ter esse diagnóstico descartado durante a abstinência do álcool. Ok, muito obrigado, doutor Carlos. Vamos agora à conexão com o doutor Hammer, em São Paulo. Doutor Hammer, a Ana pergunta aqui, beber para aliviar um problema ou um momento de estresse pode ser sinal de alcoolismo? Olha, é uma boa pergunta, Ana. Não necessariamente, tá? Muitas pessoas podem beber uma vez ou outra por um motivo, digamos, usar o álcool como instrumento de relaxamento ou de comemoração, numa festa, num momento que está, assim, terminou um relacionamento, bebe um dia ou outro. O problema é a repetição desse padrão, é a falta digamos assim, de uma caixa de ferramentas com várias opções para que você um dia beba, no outro dia vá no cinema, no outro dia saia com um amigo, no outro dia fique em casa chorando se as coisas não estão bem, enfim, né? Mas se você usa sempre do álcool para lidar com problemas da vida, pode ser que em algum momento a vassoura da bruxa vai ganhar vida própria, pode ser que aí sim um problema específico com o álcool se desenvolva, mas eventualmente pode acontecer sem que nenhum diagnóstico médico seja possível. Ok, muito obrigado. Vamos agora à conexão com o Dr. Carlos para responder aqui ao Danilo Mendes. Ele pergunta, Dr. Carlos, como detectar os primeiros sinais da doença? Muito bem. Então, os primeiros sinais, partindo daquilo que eu teimosamente sublinhei, né, que quando chama a atenção de alguém o padrão de uso de álcool de um familiar, de um ente querido, de um paciente da gente, de um amigo, de um colega, há problema. Esses problemas, os que mais chamam a atenção, realmente são a embriaguez repetida, o uso de álcool, apesar da condição ou o ambiente não ser o mais, digamos, o mais receptivo com aquele padrão de ingestão, a mudança de conduta álcool relacionada, pequena, grande, mas sempre distoante com aquilo que se espera do indivíduo, mas especialmente aquele tom, o Dr. Hammer lembrou muito bem num dos itens que eu acho que é muito importante, que é a relevância, a saliência e relevância, a prioridade do beber na vida daquele indivíduo. Quando para um indivíduo o beber se torna algo que se destaca muito, mesmo considerando que nós temos aí no nosso país, né, vários contemporâneos, né, vários co-cidadãos que se consideram, digamos, enólogos, amadores e que são entusiastas dos detalhes do vinho e tal, com todo respeito a essa peculiaridade de interesse, quando o uso do álcool ganha um destaque na vida do indivíduo, por exemplo, por ser muito precoce, quando o indivíduo é muito jovem, por estar presente em circunstâncias onde realmente as outras pessoas não estão atribuindo muita relevância, esta pode ser uma linha de raciocínio importante para a gente detectar precocemente. Então, está muito importante o álcool na vida de um indivíduo. De novo, vamos procurar uma avaliação, porque provavelmente isso já está, digamos, na linha do risco na vida daquele indivíduo. É só a gente pensar, com a gente mesmo, né? Se para mim, para que eu possa decidir se eu vou beber ou não, eu tenho alguma dificuldade, tem problema. Tem de ser algo flexível e natural. Ok, obrigado, doutor Carlos. Eu vou querer também a participação nesta resposta do Danilo Mendes ao doutor Hammer Palhares.
Doutor, como detectar os primeiros sinais da doença? Gostaria de ouvir o senhor também. Olha, vai bastante de encontro com o que o Carlos falou, o Dr. Carlos falou. Também a percepção de culpa, também, se a pessoa bebe, aquele beber o faz sentir culpado, ou que fez alguma coisa que não gostou e continua ainda assim bebendo, ou seja, mesmo com as consequências eventualmente sociais, aquele beber se espraia para outros dias, né, gera repercussões, por exemplo, faltas no trabalho, às vezes pequenos acidentes automobilísticos nos jovens, isso é algo bastante importante, ainda que não tenha nenhum diagnóstico, alcoolismo ou uso nocivo, é frequente que às vezes durante a intoxicação possa ter algum acidente de carro. Então, se esse uso ele vai continuando e se chama a atenção dos outros, é importante fazer uma avaliação. E essa avaliação inicial, ela tem que ser bem abrangente, porque não é um diagnóstico simples. Eu lembro de uma frase do Maquiavel, ele dizia que alguns males são como a tísica, que é a tuberculose. No início, são difíceis de diagnosticar, mas fáceis de tratar. Com o tempo, passam a ser fáceis de diagnosticar, mas difíceis de tratar. Então, quanto antes se reconhecer o diagnóstico, tanto melhor. Obrigado, doutor Hammer. Ô, Diego, aproveita essa conexão com o doutor Hammer também para responder aqui a Fabiana Barbosa. Ela pergunta se existe diferença entre alcoolismo masculino e alcoolismo feminino. Fabiana, boa noite, ótima pergunta. Bom, uma das formas de responder seria dizer que alcoolismo é alcoolismo, ou seja, se tem um diagnóstico, né, mas não é bem verdade. Existem peculiaridades na mulher, né, no desenvolvimento do alcoolismo na mulher. Geralmente as mulheres começam a beber depois de algum evento mais emocionalmente difícil, uma separação, um desemprego, enfim. Ou seja, primeiro há uma incidência de um transtorno mental ansioso, depressão, uma perda, um luto, e aí elas começam a beber. E a mulher, ela tem algumas características no metabolismo do álcool que são diferenciadas. Então tem uma enzima diferente, né, que a mulher não tem no estômago, a álcool desidrogenase, então o metabolismo é um pouco mais demorado. E a concentração de água na mulher, que o álcool é hidrossolúvel, se dilui na água, a concentração é um pouco menor. Então, com a mesma quantidade de álcool, digamos, um homem de 70 quilos e uma mulher de 70 quilos, a mulher vai fazer uma alcoolemia maior. Então, para a mulher, os danos causados pelo álcool acabam sendo mais rápidos. E outra coisa, muitas vezes as mulheres são estigmatizadas em alguns centros de tratamento, ou pelo menos se não no centro de tratamento, nos grupos de mutuajuda. Às vezes elas não se sentem bem à vontade. Então, por vezes, é mais difícil para a mulher buscar ajuda na questão do alcoolismo, né? O homem, muitas vezes ele fala, que bonito, bebe, enfim, pode ter um valor social, né? Então ele pode ser o mais forte ou que bebe mais no seu grupo. Para a mulher, muitas vezes a mulher pode ser vista como irresponsável porque deixa os filhos em casa e vai beber. Enfim, a mulher sofre mais estigma quando sofre de alcoolismo do que o homem e pode ter repercussões biológicas mais rápidas do que o homem. Então há algumas diferenças sim quanto ao gênero. Obrigado, doutor Hammer. Diego, vamos até o Sul. Vamos falar com o doutor Carlos Salgado. Doutor Carlos, a Soraya Medeiros, ela pergunta como diferenciar o bebedor social do bebedor abusivo. Soraya, acho que a palavra flexibilidade ganha um destaque nessa sua pergunta. O indivíduo que bebe de um jeito flexível e que tem a facilidade de também não beber se o contexto não for especialmente favorável, e que abdica facilmente de beber, assim como degusta facilmente, não chama atenção pelo seu padrão de uso, não se sente, como o Dr. Hammer lembrou muito bem, né, uma ressaca moral no outro dia, porque bebeu mais ou bebeu em circunstância indevida, ou seja, de novo, né, se é um beber que serve mais como um tempero na vida do indivíduo, provavelmente esse não é um beber que causa problemas. Cabe lembrar também que na vida de um indivíduo que está tendo esse padrão de ingestão suave, se ele tiver uma história familiar de primeiro grau, papai, mamãe, irmãos,
né, realmente com história importante de alcoolismo ou de dependência de outras substâncias, talvez ele esteja diante de uma armadilha, que essa aparente benignidade poderá se reverter em algum tempo. Na dúvida, né, é melhor diluir a bebida em vários outros interesses antes de que ele se torne algo de destaque. Mas se não tem uma grande prioridade na vida do indivíduo, provavelmente realmente não é algo preocupante. Mas, doutor Hammer, eu, doutora Ana, ninguém de nós está livre de mudar esse padrão de gestão em qualquer momento da vida. Então, um certo policiamento do padrão de gestão sempre é saudável, como aliás com gorduras, com sal, com açúcar, também devemos ser parcimoniosos. Doutor Carlos, aproveite a sua conexão para responder também o George Carlos. Ele pergunta se existe cura para o alcoolismo. Jorge, a medicina costuma tratar situações crônicas, doenças crônicas. É raro que a medicina atenda o indivíduo em quadros agudos. Por exemplo, os quadros infecciosos costumam ser agudos, mas até a AIDS, por exemplo, que é um quadro infeccioso, se tornou já um quadro crônico, né? A realidade é que não se tem cura. Hepatite C, cura não tem, né? Tem um controle muito intenso, um controle muito marcado, mas não se cura. Ou seja, a medicina trata a depressão, trata hipertensão, trata diabetes, que são quadros crônicos. O alcoolismo, a dependência química também é um desses quadros crônicos, que evolui ao longo do tempo, com períodos de suavização, às vezes dando a ilusão até para o usuário do álcool de que é possível voltar a um uso moderado, para ali adiante voltar a se manifestar de forma intensa na medida em que o indivíduo insiste em tentar beber. Assim como um hipertenso que suspende a sua medicação e tenta comer sal à vontade, vai pagar o preço dessas duas, sua decisão em algum momento, embora às vezes aparentemente tenha a chance de desfrutar de um bom período em que come uma churrascada e a pressão não sobe, para dali adiante, daqui a pouco, voltar a ter um quadro mais grave aí. Então, alcoolismo é doença crônica, portanto, não tem cura. Agora, temos recursos importantes para submeter essa doença a controle, ou seja, existem várias vias para a gente conseguir, digamos, o padrão ouro em termos de resultado, que é um período de abstinência confortável para o indivíduo, que pode se estender indefinidamente. Ok, obrigado, doutor Carlos. Vamos fazer a conexão agora com o doutor Hammer, Diego, para responder ao Alberto Medeiros. Ele pergunta quais as fases desta doença. Bom, é difícil falar em fases, né? O que a literatura fala são em níveis de gravidade, né? Então você tem o uso nocivo, onde ainda não é caracterizada a síndrome de dependência, e ao longo do tempo vai se evoluindo para níveis mais intensos de dependência, né? Então, conforme se evolui, a perda dessa flexibilidade que o Carlos tão bem citou, vai ocorrendo um maior estreitamento de repertório. Então o sujeito começa a acordar já com sintomas de abstinência, que às vezes no início ele consegue evitar beber, bebe só na hora do almoço ou no fim da tarde, mas conforme isso vai se agravando, esse comportamento fica praticamente previsível. Então o sujeito vai chegando no bar, o garçom já sabe qual é a bebida que ele toma, então vai lá e serve, digamos, um rabo de galo. Ele vai lá e toma, às vezes o primeiro rabo de galo ele precisa até ser ajudado, então um padrão extremo, ou seja, inflexível. O sujeito bebe todos os dias de maneira previsível, então de manhã, na hora do intervalo, na hora do almoço, então vai ficando muito rígido o modo de beber. Então existe todo um espectro de um padrão que ainda não é dependente, uma dependência que às vezes é de difícil diagnóstico, não fecha todos os critérios, e aí o quadro leve, moderado, e o mais grave quando já há repercussões em diversos sistemas, em diversos âmbitos da vida do sujeito, por exemplo, no familiar, no psicológico, no ocupacional e no biológico. O interessante é notar que, na maioria das vezes, aonde o problema surge pela primeira vez é na família. A família que percebe melhor o início dos problemas. E muitos dos pacientes são trazidos para o tratamento pela família. Obrigado, doutor Hammer. São 21 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Nós estamos apresentando o seu programa ABP-TV com o tema alcoolismo, com a participação do Dr. Hammer Palhares, direto de São Paulo, e Dr. Carlos Salgado, do Rio Grande do Sul, a quem eu faço a pergunta agora da Gemina Araújo.
Ela pergunta como trabalhar a síndrome de abstinência dentro do SUS. Gemina, existe conhecimento médico bem consolidado exatamente nesse ponto, um ponto nevrálgico no conforto do indivíduo que resolve parar ou que é pressionado por seus familiares, por seu grupo de amigos ou colegas de trabalho à parada do álcool, ou simplesmente pela consciência de que é um problema. Então, existe medicação que atenua bastante esse período inicial de sofrimento, dentro de um gradiente de intensidade, pode ser pequeno, sutil, como um pouco de suor à noite, como um pouco de tremor pela manhã ou ao longo do dia, ou pode ser algo dramático, como irritabilidade e tremor e realmente um quadro de suor intenso e até um desconforto digestivo marcado. Sim, tem medicação, existe medicação bem disponível no SUS, para o controle dessa condição clínica. Então, e o conhecimento acumulado na questão da síndrome de deprivação já é bastante. Então, a média dos clínicos que atendem a rede básica de saúde tem conhecimento, e se não tem o conhecimento mais sofisticado, quando ele é necessário, tem a quem recorrer. Então, sim, eu acho que o nosso público de alcoolistas pode e deve procurar o sistema de saúde, buscar no posto de saúde a atenção médica, porque ela existe e não é muito complicado, especialmente quando o indivíduo está motivado para pôr sob controle a síndrome de deprivação. Ok, muito obrigado, doutor Carlos. São 21h31, horário de Brasília. Nós vamos fazer mais um breve intervalo comercial. Voltaremos com o último bloco do nosso programa. Muitas perguntas ainda a serem respondidas, e aproveite esse tempo para você fazer a sua pergunta também. Basta clicar no Linha Direta. Este é o seu programa ABP TV. Nosso tema alcoolismo, nossos participantes de hoje, Dr. Hammer Palhares, de São Paulo, Dr. Carlos Salgado, direto do Rio Grande do Sul. Segue a ABP TV. Hammer. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. H 21h34, horário de Brasília. Quero aqui agradecer a nossa internauta Sandra Ribas, do Peru. Ela está no nosso Facebook, teceu aqui um elogio aos participantes e ao tema do programa de hoje. Obrigado pela audiência, Sandra Ribas. Vamos chamar agora o Dr. Hammer Palhares,
de São Paulo, para responder aqui ao Marcos Gonçalves. Ele pergunta: o uso do álcool na antiguidade é diferente do uso atual? Belíssima pergunta. Belíssima pergunta. Sim, sim, é diferente. Primeiro porque o álcool era escasso e de difícil produção, tá? E ele era reservado para ocasiões muito peculiares, muito particulares. Era difícil produzir, então era uma bebida cara, não tinha muito como conservar. Então não tinha ainda o domínio das técnicas de destilação, que surge aí com a Revolução Industrial, quer dizer, lá pela volta do século XVI, XVII, aí começa o gin, né? Começa o gin na Inglaterra, porque aí você produz uma bebida muito mais potente, por 40% de volume, de fácil transporte, possível de produzir em grande escala e com custo baixo. Então você aumenta o acesso, fica fácil produzir e ao mesmo tempo as técnicas de fermentação vão se desenvolvendo, né? Então o uso da antiguidade era um uso, digamos assim, mais ritualístico, pontual. O álcool era guardado para cerimônias peculiares de celebração e era raro a questão do consumo crônico. Esse consumo crônico começa a ser mais bem descrito a partir da Revolução Industrial, com a grande quantidade de produção de uma bebida mais forte, mais barata e de fácil estocagem. Doutor Ramey, aproveite também a sua conexão. Eu esqueci de lhe perguntar, e eu gostaria que o senhor completasse também aquela participação do Dr. Carlos na pergunta anterior, no primeiro bloco, sobre a síndrome de abstinência. Sim, eu pedi para complementar essa resposta, concordo com tudo que o colega disse, mas apenas para dizer que o importante na síndrome de abstinência alcoólica é, primeiro, o profissional reconhecer a síndrome de abstinência alcoólica, então ele tem que ficar atento para isso. E aí existem medicamentos baratos, né? Esses medicamentos são medicamentos calmantes, sedativos e vitaminas também de baixo custo, e em alguns casos mais graves é preciso também de um suporte clínico com reposição hidroeletrolítica e monitoramento mais seguro, mais próximo, né, nos casos mais graves. Mas o importante é suspeitar. Existe um material excelente, que é o material mais indicado, produzido pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que está disponível gratuitamente na internet, produzido pela doutora Ana Cecília Peta Rosella Marques, que até o momento não pôde participar, e pelo professor Ronaldo Laranjeira, que é o Consenso de Tratamento da Síndrome de Abstinência Alcoólica. Então, esse é um tratamento barato e custo-efetivo. No entanto, é importante, depois de fazer o tratamento, que esse paciente saia com alguma ligação. Não adianta, faz o tratamento da abstinência, ele volta para a rua. Não vai adiantar muito, vai ser uma porta giratória. Então é preciso que ele seja encaminhado para um serviço de tratamento, ou seja, precisa de uma melhor conexão dos sistemas. Isso acontece não só no SUS, mas mesmo em sistemas particulares ou de convênio, mesmo pacientes que têm muito acesso a recursos financeiros sofrem desse mal, da falta de conexão dos serviços. Ok, obrigado, doutor Ramey, pela sua contribuição a essa resposta. Fazer a conexão agora com o Dr. Carlos Salgado, respondendo aqui ao Fábio Bessa. Ele pergunta: o alcoolismo pode ser considerado toque por ser de caráter compulsivo e repetitivo? Olha, Fábio, essa é uma questão, digamos, onde colocar a dependência química, onde se pode colocar em termos de organização nosográfica, uma condição que envolve descontrole de impulso, que envolve intensidade de procura e realmente a percepção de que é incoercível aquela conduta, no caso o beber, se poderia alinhar junto às compulsões. Há realmente os estudiosos da psicopatologia que acreditam que há uma sobreposição importante. Mas eu acho que ainda, em termos contemporâneos, cabe uma categoria bem específica. É uma alteração de conduta relacionada ao uso de substância, e o que pode ocorrer, e muitas vezes ocorre, é uma comorbidade, ou seja, o sujeito que abusa de álcool abusa também na conduta, o perdão é induzido na conduta por obsessões, que são pensamentos invasivos, que fazem com que a sua mente funcione à revelia da sua vontade, e associado muitas vezes a condutas repetitivas, como cuidados com higiene, ou dentro do pensamento com ideias desagradáveis de serem
vivenciadas, mas que se impõem como algo incoercível. Então, o aspecto, a gente costuma dizer que o indivíduo tem compulsão por álcool. Acho que o sentido é um pouco diferente daquele da conduta de um indivíduo que repete pensamentos ou que repete atitudes no cotidiano, que não envolvem uso de substância, e que percebe isso como algo incoercível. É incoercível num outro sentido, porque aí existe a premência de uma alteração bioquímica que faz com que o indivíduo sinta um desconforto, mais ou menos identificado com o uso do álcool, e faz com que ele, para se encontrar em harmonia, busque o álcool. Uma vez abstinente por um tempo consistente, como o Dr. Hammer lembrou, motivado para uma mudança de estilo de vida, isso deixa de ser dominado como uma compulsão, mas sim como uma saudade que vai ficando cada vez mais suave. Já lá na área das compulsões, do toque, isso é um desafio bem mais intenso, bem mais estrutural, bem mais difícil de vencer, mas também, claro, passível de tratamento. Então, compulsões de um lado relacionadas ao toque, ao transtorno obsessivo-compulsivo, tem essa característica de repetição. Compulsão dentro da síndrome de dependência do álcool tem uma característica mais, digamos, de um impacto fisiológico que dá um tom imperativo para que o indivíduo busque o conforto pela reposição de álcool. Ok, obrigado, Dr. Carlos. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Dr. Hammer. Essa pergunta é da Patrícia, que depois eu queria também a contribuição do Dr. Carlos nessa resposta. Eu começo agora pelo Dr. Hammer. O alcoólico não reconhece a sua doença e geralmente mostra-se resistente a procurar tratamento, seja psiquiátrico, seja psicológico. O que fazer nesses casos? Patrícia, obrigado pela sua pergunta. Isso acontece com frequência, não são todos os alcoólicos que têm essa resistência em negar bravamente o diagnóstico. E também é até interessante pensar por que a pessoa, né, negaria esse diagnóstico. Uma frase do Benjamin Russell, que ele diz que a dependência sabe que a sua cara é feia e por isso se esconde. A pessoa tem medo do estigma. Muitas vezes a pessoa vai no consultório e ela pergunta: eu sou alcoolista? Eu sou alcoólatra? E a gente sabe que não é o momento de entrar naquele diagnóstico, né, de entrar nessa discussão. Então, eu falo, olha, precisamos avaliar melhor, para fugir um pouco desse estigma. Eu já entrei algumas vezes nessa discussão, que acaba sendo uma discussão intelectual, sem a conexão afetiva, e os resultados não foram bons. Então, eu acho que essa questão de aceitação pode levar algum tempo, né? Então, muitas vezes é importante ter uma conexão com algum aspecto que o sujeito sinta falta. Por exemplo, eu estou me sentindo triste. Então, às vezes, é um momento em que a pessoa está se sentindo triste. E aí sim o familiar ou amigo consegue alguma conexão e tenta levar o sujeito para buscar ajuda. Então, para sentir essa conexão, é preciso que você identifique algo em você que é semelhante ao que o outro sente, independentemente do diagnóstico. Então, um pouco fugir do rótulo de alcoolismo e dessa história de negação, a pessoa está sempre mentindo. Se você parte disso, você não vai conseguir conectar com a pessoa. Então, não entenda que ele está mentindo. Imagina que tem um sofrimento que é difícil de aceitar ou de encarar naquele momento. Mas existem outras formas de se conectar com aquela pessoa para ajudá-lo. E é por aí que a gente tem que ir. Como dizem em Minas, comendo o prato quente pela beirada. Ok, doutor Carlos, contribua com essa resposta, por gentileza. É uma questão clínica bem relevante. A percepção que o indivíduo tem de si mesmo, aliás, eu acho que isso vale para várias outras condições, viu? A nossa consulente acho que tocou em algo muito sensível. Nós humanos admitirmos uma condição de limitação nunca é muito agradável. E admitir que todo mundo pode beber, eu também posso, mas talvez não deva, é realmente às vezes um desafio importante. Mas acho que o Dr. Hammer sublinhou algo muito importante. Tratemos de não sermos nós preconceituosos no momento de avaliar e de pôr em pauta um tema como a questão do álcool. Se está chamando a atenção o jeito de beber do indivíduo, às vezes até dele mesmo, a ponto dele procurar ajuda, no mínimo ele está ambivalente com relação ao segmento do seu beber. E a melhor forma não é ir direto à confrontação, eu concordo, é realmente ganhar o indivíduo para reflexão. Olha, eu sei o nome do que tu tens, se isso... mas eu sou alcoolista, olha,
Se tu és alcoolista ou não sei. Agora, que o teu jeito de beber está chamando a atenção, realmente está chamando. Aliás, às vezes até a tua própria atenção, a tua preocupação em estar aqui nesse momento diz respeito a isso. Então, realmente, fujamos do preconceito para enfrentá-lo mais adiante quando o indivíduo estiver mais imbuído dos benefícios de fazer esse enfrentamento. Então, pode ser um teste bem perverso, o indivíduo expor de imediato, olha, sou alcoolista ou não sou? Olha, vamos pensar juntos, quem sabe a gente pode chegar a essa resposta, não sou eu que vou te dizer sozinho. Doutor Carlos, aproveite essa conexão e essa pergunta aqui do Davi, do internauta Davi Pinheiro, na verdade tem muita relação com essa pergunta que vocês acabaram de responder, mas vamos valorizar aqui o nosso internauta, respondendo a ele ou contribuindo também, agregando um pouquinho essa resposta. Boa noite, grato pelo espaço e parabéns pelo informativo programa. Minha pergunta é, a negação frequentemente presente no discurso do dependente ao álcool pode ser considerado um fator de pior prognóstico? Respostas absolutas nessa área são tentadoras, né? Bom, se é um negador, é melhor nem tentar abordar, deixar que ele volte um dia quando ele não estiver mais negando. Aliás, eu acho que um tempo atrás a gente pensava, se o indivíduo não quer se tratar, eu não sou eu que vou me meter nesse problema. Faz muito tempo que a gente se deu conta, que clínicos se deram conta, que pesquisadores organizaram um conceito bem interessante que é o da motivação à mudança. O Dr. Hammer já tocou nesse item também muito sensível, muito interessante para a abordagem clínica. No mínimo, o indivíduo é ambivalente com a questão do álcool, porque basta a ressaca para dar esse temperinho de ambivalência. Pô, não deveria ter bebido desse jeito. Basta um fiasco, basta uma crítica, basta a sensibilização do indivíduo pelo beber para ele se dar conta de que nem tudo está harmônico com o álcool. Então, a negação, digamos que ela é uma mentirinha de pernas curtas, porque ela não convence muito o indivíduo, e às vezes, caricaturalmente, na tentativa de mantê-la em pauta, o indivíduo distorce a realidade, pega a realidade no sentido plástico, né? Aliás, um reparo importante, quando a gente flagra um indivíduo, pondo aqui aspas, mentindo, ou seja, distorcendo a realidade para poder sustentar uma conduta que já vem se mostrando insustentável, que é o beber, cabe lembrar que para ele, naquele momento, é sincero e muito provavelmente ele está defendendo digamos, com fé naquilo que ele está descrevendo. E cabe a nós tolerar que essa realidade está grosseiramente alterada para, junto com ele, enxergar uma outra versão mais correta. Muito provavelmente, na medida em que ele aceite junto com a gente o desafio de reduzir e, quem sabe, afastar o álcool da sua vida. Então, o absoluto nessa área, a negação mexe com o prognóstico. Sim, se o indivíduo aceita já desde um primeiro momento a avaliação de que o álcool está lhe causando problemas, ele já larga um pouco mais na frente no sentido de mudança. E, a propósito, algumas pessoas nos chegam altamente motivadas para a mudança e realmente vão facilitar muito o trabalho deles e o nosso trabalho. Mas aquele super negador também, em algum momento, poderá ser cooptado aqui para uma mudança de atitude em relação ao álcool. Obrigado, doutor Carlos. Veja bem, são 21 horas e 47 minutos, nosso programa já está quase terminando. Muitas perguntas aqui, as que não puderem ser respondidas hoje, a assessoria de comunicação da ABP vai mandar a resposta por e-mail. Agora vamos tentar, assim, responder essa turma toda, ainda hoje, então por isso que a partir de agora eu vou no ping-pong, um para outro, ok? Então vamos primeiro aqui para o doutor Hammer. Doutor Hammer, quem faz a pergunta é a Leene. Me desculpe se eu estou lendo o seu nome errado, mas está aqui, Leene. A síndrome de abstinência pode ser evitada quando a pessoa entra em recuperação? Ela pode ser tratada. Quando ela é reconhecida, quando se suspeita que ela vai acontecer, eu vou responder bem rápido, já é instituído um tratamento farmacológico. Se a pessoa já teve síndrome de abstinência anterior, então com uma história clínica bem colhida, é possível prever que pode acontecer a síndrome de abstinência e evitar fazendo o tratamento correto. Ok. Vamos agora aqui também para o Dr. Carlos Salgado. O José Eduardo Souza, ele pergunta em que momento indica-se internação para o tratamento do alcoolismo. José Eduardo, provavelmente a gente vai indicar, primeiro, quando houver disponibilidade de vaga.
vamos esquecer disso, uma questão ambiental. Segundo, quando o indivíduo tiver um sofrimento significativo, desorganizador o bastante para justificar uma proteção maior. Como de resto, em qualquer condição clínica, um diabético, um hipertenso, tem sua indicação de internação. Ou seja, alcoolismo não é sinônimo de internação, é sim sinônimo de uma abordagem pacienciosa, sistemática e muitas vezes repetitiva. Obrigado, Dr. Hammer. Vamos lá. O Leonardo Barbosa, ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele pergunta qual o papel dos medicamentos no tratamento do alcoolismo. Um papel importante, mas ainda como coadjuvante. Um bom coadjuvante, mas ainda não há uma medicação que seja efetiva para todos os casos. E é possível também que se faça associação de medicamentos, né? Existem alguns medicamentos, vou falar apenas o nome genérico deles, né? O disulfiram, primeiro conhecido já há 60, 70 anos, mais recentemente naltrexone e topiramato, a camprosato, que a gente não tem aqui no Brasil, e tem umas outras medicações que estão sendo pesquisadas, a vareniclina, que é utilizada também para o tratamento do tabagismo, a gabapentina, enfim, o baclofen com um nível menor de evidência, mas enfim, é importante que se utilizem as medicações que são aprovadas pelos organismos internacionais, especialmente o FDA, que são disulfiram, topiramato, naltrexone e acamprosato. Então essas 4 medicações são aprovadas e podem ser associadas, e vai depender um pouco da capacidade ou da fluência de cada terapeuta no manejo dessas medicações e da resposta individual, monitorar os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais. Ok, muito obrigado. Vamos lá agora, doutor Carlos Salgado, respondendo aqui ao Henrique Ribeiro. Muitos pacientes portadores de esquizofrenia fazem abuso de álcool. Qual o efeito do álcool na psicose? É o tratamento, né? Provavelmente vai deteriorar a sua capacidade de aderir ao tratamento específico para a esquizofrenia, e é uma comorbidade, curiosamente, que leva muitos indivíduos a um risco maior do que a população geral para o abuso de substância, álcool incluído. Então, piora o prognóstico se esse indivíduo estiver bebendo, e vai ser uma abordagem que muito mais provavelmente vai demandar um cuidado em internação para que as duas condições clínicas sejam estabilizadas. Ok, doutor Carlos, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria das suas considerações finais. Peraí, chegou mais uma aqui. Vamos aqui, vou aproveitar aqui a sua conexão, doutor Carlos. A doutora Olímpia Dornelles, a nossa audiente sempre, a nossa internauta sempre presente nos programas. Dá tempo ainda da gente responder a doutora Olímpia. Doutora Olímpia, ela pergunta: boa noite, parabéns por tão rica explanação sobre o alcoolismo, doença crônica tão séria no Brasil, com efeitos biopsicossociais e neuropsicológicos devastadores, observar diariamente em nossos consultórios. Na verdade, não é uma pergunta, é uma consideração da doutora Olímpia, tá? E eu vou pedir as suas considerações finais, também atendendo aqui a doutora Olímpia Dornelles. Então, boa noite, doutora Olímpia. Ao cumprimentá-la, eu cumprimento a todos os nossos telespectadores. Mas eu gostaria de sublinhar um detalhe que foi tocado lá no início, né, que é a questão do jovem e o álcool. Acho que se há uma medida que nós clínicos devemos tomar, é o diagnóstico precoce, a atenção precoce e a instrução, sempre que a gente tiver um canal aberto para a comunidade, para lembrar, quanto mais tarde um indivíduo tocar no álcool, menor a chance dele vir a ter problemas decorrentes do uso do álcool. Os jovens estão bebendo com 12 anos e meio, meninas e meninos juntos, e nós colheremos aí em 10, 20 anos o resultado dessa mudança cultural tão importante, de uma forma provavelmente não muito confortável. Então, chamado geral à nossa nação, tratemos de atrapalhar o primeiro uso de álcool de todos os jovens à nossa volta, sejam familiares ou sejam familiares de nossos pacientes, sejam nossos pacientes diretamente. Então, não é uma boa ideia antecipar o uso de álcool, é uma péssima ideia, e toda a pressão social, infelizmente, tem sido no sentido de que isso ocorra. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Hammer Palhares, as suas considerações finais aqui às 21h53. Olha, primeiro eu gostaria cordialmente de agradecer o convite, a participação. Foi realmente um grande prazer estar aqui conectado com todos vocês, com o meu amigo Carlos, tá? E com toda a rede de psiquiatras, médicos e a população geral. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse programa, mas eu tenho certeza que não tem nenhum aí que, se pudesse escolher ser dependente de álcool, escolheria.
Ninguém que está assistindo aqui poderia falar, eu quero ser dependente de álcool. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o alcoolismo não é uma escolha pessoal. Eu não faço essa escolha de me tornar alcoolista. Então eu posso até fazer a escolha de beber o primeiro copo, de começar a beber em uma situação, mas não é só isso que vai determinar se a minha evolução vai ser positiva ou negativa. Né? Tanto que há um movimento atualmente que as pessoas, esse é um movimento ainda americano, elas estão deixando de falar meu nome é fulano de tal, eu sou um alcoolista, né? Nos movimentos de grupo de mútua ajuda, eles estão dizendo eu sou uma pessoa em recuperação. Então é importante que sempre que estivermos diante de uma pessoa que precisa de ajuda, primeiro reconhecer que ali há uma pessoa sem julgamento, acolhimento, e que é possível que ela entre em recuperação mantida. Então a minha mensagem final é uma mensagem de incentivo e de esperança. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Hammer, mas nós ainda temos um tempinho aqui para lembrar das nossas redes sociais, facebook.com/abpbrasil, Twitter, @abpsiquiatria e o nosso Instagram, @abpbrasil. A nossa audiência hoje realmente foi muito boa, muitas perguntas não puderam ser respondidas, né? E nós vamos mandar essas respostas através do e-mail, tá? De vocês. Eu gostaria muito de agradecer a participação da doutora Ana Cecília. Nós tivemos um problema de conexão, a conexão da internet dela não estava muito legal, mas de coração agradeço a participação e a disposição, a disponibilidade da doutora Ana Cecília Marques, de São Paulo, de estar conosco aqui. Com certeza, em outras ocasiões, ela vai estar conosco. Agradeço também a participação do Dr. Carlos Salgado, direto do Rio Grande do Sul. Agradeço a participação também do Dr. Hammer Palhares, direto de São Paulo. Mas agradeço principalmente a você que abrilhantou este programa com a sua participação, com a sua contribuição, com a sua pergunta. Lembrando que nós temos um novo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui no seu programa ABPTV. O tema vai estar dissertado já a partir de agora, a partir de amanhã já, no próprio site da ABP e também nas redes sociais. Participe, essa associação fica forte com a sua participação e convide outros também a assistir esses programas. Lembrando que daqui a pouquinho já vai estar on demand. Você vai poder assistir de novo, tirar sua dúvida de novo, tudo certo. Tenham todos uma ótima semana, uma semana abençoada. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo aqui no seu programa ABPTV.